Dando continuidade à nossa disciplina Estratégia e Competição Tecnológica, nós vamos trabalhar hoje no módulo 2, duopólios e estabilidade de mercado. Quais são os itens que vamos abordar neste módulo? Duopólios e oligopólios, a modelagem de duopólios, o equilíbrio de Nash e a teoria dos jogos, e estratégias de entrada e saída. Então, falando sobre duopólios e oligopólios, entendendo um pouco o que são essas estruturas econômicas. O que é um duopólio? A formação de um duopólio é muito comum em economias capitalistas, ainda muito fechadas, a entrada de novas empresas, que é um caso típico do Brasil, por incrível que pareça, né? É uma situação em que duas empresas dominam todo o mercado para determinado produto ou serviço, para determinado bem ou serviço. Então, são duas empresas que são dominantes. Não são necessariamente as únicas no mercado, mas praticamente elas têm todo o market share do mercado. É a forma mais básica de oligopólio, que é caracterizado por representar um pequeno número de empresas dominantes no setor. Então, a diferença básica entre o duopólio e o oligopólio é que o duopólio são duas empresas dominantes. No oligopólio, eu tenho 3, 4, 5 empresas dominantes. Eu tenho um conjunto pequeno de empresas que são dominantes. Então, o duopólio é um caso particular, bem especial, de um oligopólio. Duas empresas são dominantes. Na prática, esse tipo de oligopólio pode ser tão impactante quanto a existência de um monopólio, uma única empresa dominante no setor. Isso porque os seus participantes podem agir de modo a concordarem com os preços cobrados pelos produtos e serviços, o que restringe as opções para os consumidores ou para os clientes, que é o que acontece no monopólio. No monopólio você tem alternativas, né? Você só tem aquela empresa, só pode comprar daquela empresa aquele determinado produto, aquele bem ou aquele serviço. No caso de um duopólio, talvez exista uma terceira, uma quarta opção, mas com um volume de produção, uma capacidade de entrega tão pequena, ou um preço até fora da realidade, que você acaba não tendo realmente muitas opções. Você tem a empresa A ou a empresa B de quem você pode comprar, e isso acaba restringindo muito o mercado, quase transformando ele num mercado similar a um monopólio. Quais são as características, então, dos duopólios? Existe uma elevada interdependência entre essas duas empresas dominantes. As decisões tomadas por uma empresa afetam diretamente a outra empresa do duopólio, e elas se monitoram muito quando não combinam as coisas. O poder de mercado, as empresas do duopólio geralmente têm um alto grau de poder sobre o mercado, podendo controlar preços, determinar condições de mercado. Isso a gente vê muito aqui no Brasil, por exemplo, temos poucas companhias aéreas. Eu me lembro que quando a Azul entrou no mercado, só para dar um exemplo, basicamente as empresas que estavam no mercado na época era a TAM, que hoje é a Latam, né? Mas era a TAM e era a Gol, né? Eram as duas empresas dominantes na época. A Varig ainda estava voando, se eu não me engano, tá? Mas já estava deixando o mercado. Então eram basicamente essas duas empresas, TAM e Gol. Não me lembro, não tenho certeza se a Varig estava no mercado, acho que sim. O que aconteceu, né? Eu vi uma reportagem do então presidente da Azul dizendo que as empresas que estavam no mercado já TAM e Gol haviam abaixado seus preços de passagem para evitar que a Azul entrasse no mercado. Mas ele disse que uma característica particular do país, que os preços das passagens ainda eram muito elevados no Brasil, tinha muita margem e, portanto, mesmo que ele tinha capital para poder entrar no mercado, criando uma nova companhia aérea. Então, ele disse, mesmo que as duas dominantes baixem muito o preço para tentar nos prejudicar, já que nós estamos entrando no mercado agora, a gente vai conseguir entrar, porque eu tenho capital e eles não vão conseguir manter esse preço baixo durante muito tempo. Foi assim que a Azul conseguiu entrar no mercado. Então, quando existe um duopólio, é muito comum que as empresas tomem estratégias similares, criando até barreiras de entradas para novos concorrentes. A gente vai falar um pouquinho de barreiras de entrada mais adiante. A concorrência estratégica
sobre a concorrência estratégica em duopólios. As empresas envolvidas no duopólio competem entre si através de estratégias de marketing, de diferenciação de produtos e fixação de preços, né? Elas não deixam de competir entre si, mas sempre que elas entenderem ser conveniente, elas acabam combinando preços, acabam combinando até volume de produção, né? Elas acabam se acertando para garantir que elas consigam manter esse duopólio, consigam manter esse domínio no mercado. Em relação a barreiras de entrada, que eu já falei um pouco, né? As empresas que gozam desse benefício normalmente apresentam elevadíssimos impeditivos à entrada de novos competidores, seja por meio de vantagens competitivas, seja por meios regulatórios, né? O que é uma vantagem competitiva? Elas já estão instaladas, elas já fizeram investimentos ao fazer, se é uma empresa intensiva em ativos, né? Precisa de muitos ativos para poder produzir e entregar o que ela se propõe a entregar para o mercado, essa não deixa de ser uma barreira de entrada, né? Novas empresas teriam que ter capital, muito capital, para adquirir os ativos e para poder entrar no mercado. Outra barreira de entrada é comprar toda a produção de matéria-prima, se a gente falar de bens, né, produção de bens para produzir aquele determinado bem. Então, elas acabam fazendo quase que uma reserva de mercado, onde elas compram toda a matéria-prima e outras empresas, mesmo tendo capital para entrar no mercado, não conseguem entrar porque não vão conseguir comprar a matéria-prima necessária. Né? A gente viu acontecer um pouco disso durante a pandemia, né? A pandemia em 2020, o que aconteceu? Muitas empresas fecharam, deixaram de produzir durante algum tempo, e com isolamento social, e isso criou sérias restrições na distribuição de matérias-primas, componentes eletrônicos, por exemplo, a produção de veículos, né? Faltou para todo mundo, tá? E aí quem tem mais poder de barganha, quem tem uma negociação melhor com os fornecedores, acaba tendo vantagens, tá? Claro, aquela foi uma situação atípica, mas aconteceu algo parecido com o que a gente pode chamar de barreiras de entrada. Que mais? Uma barreira de entrada pode ser a produção de altos volumes. Você tem capacidade, você já está instalado, você produz alto volume de bens, você fala de bens ou mesmo de serviços, e você acaba impedindo que outras empresas entrem no mercado, porque você consegue atender o mercado, inclusive mexendo em preços, barateando o preço. Então, são algumas barreiras de entrada. Regulações também, eu posso fazer lobby junto a políticos, a órgãos públicos, para criarem restrições de barreiras legais para que outras empresas possam entrar no mercado. Baixa eficiência, empresas que estão confortavelmente nessa posição normalmente optam preferencialmente por aumentar seus preços, ao invés de melhorar a qualidade, por exemplo. Tá? Muito embora a melhoria da eficiência também possa vir da redução de custos. Né? Então, não existe uma forte preocupação com a eficiência, com a qualidade, com a produtividade daquilo que elas produzem, porque elas dominam o mercado e a gente não tem opções. Se a gente precisa daquele produto, daquele serviço que elas estão oferecendo e não tem alternativa, a gente vai acabar aceitando aquela até baixa qualidade, baixa eficiência, atrasos na entrega e coisas do tipo. E cooperação, as duas empresas dominantes no setor normalmente não competem entre si. Né? Nesses casos são feitos acordos entre elas, de modo a tentar perpetuar suas posições dominantes dentro do setor em que elas atuam. Tá? Isso é outra coisa importante. Quando existe um duopólio, existe a tendência que aquelas duas empresas dominantes elas não entrem em competição direta entre si. Elas se fecham para garantir o seu market share, evitando que outras empresas venham a competir com elas. E o que é um oligopólio? A gente até já falou rapidamente ali atrás. São um modelo de mercado situado entre os monopólios, uma única empresa dominante, e o que a gente pode chamar de competição perfeita. O que é uma competição perfeita? É caracterizada pela concorrência entre muitas empresas diferentes no mesmo mercado. Então, existem diversas opções de quem eu posso comprar. E quando eu falo eu, a gente pode pensar tanto em
consumidor final, pessoa física, como outras empresas que são clientes daquele produto, daquele serviço, né? Pessoa jurídica. Então, essa concorrência perfeita, ela favorece o equilíbrio de preços na relação entre a oferta e a demanda. Mas os oligopólios, eles são uma situação em que eles ficam entre o monopólio e a competição perfeita. É mais comum ocorrer a concorrência imperfeita, que a gente mais vê no mercado, existindo um desequilíbrio entre oferta e demanda, onde uma das partes, seja a própria empresa fornecedora, seja o consumidor ou a empresa compradora, consegue exercer influência sobre a qualidade e ou os preços. Então, se eu sou uma empresa compradora, vamos olhar para de cá, tá? Se eu sou uma empresa compradora e eu compro praticamente toda a produção daquele oligopólio, daquelas empresas fornecedoras do mercado, eu consigo impactar o preço, eu consigo negociar melhores preços, né? Eu tenho mais de uma opção, mais de um fornecedor, e eu consigo, como eu compro em grandes volumes, eu consigo fazer essa negociação. Esse contexto possibilita que poucas empresas exerçam domínio sobre um segmento da economia, e na formação de preços, qualidade, tanto na formação dos preços quanto na qualidade dos produtos, sejam bens ou serviços. O oligopólio ocorre quando poucas empresas são responsáveis pela maioria ou até toda a produção ou oferta de determinado produto, determinado serviço, determinado bem, determinado serviço. Os produtos concorrentes podem ou não ter alguma diferenciação. Em certas situações, as empresas conseguem lucros significativos no longo prazo, que é facilitado por barreiras de entrada nesse segmento. A gente já falou um pouco sobre as barreiras de entrada. Algumas características típicas de oligopólios. É a interdependência. Decisões de uma empresa afetam diretamente as outras empresas no mercado oligopolista. Então, a gente vê isso ocorrer com alguma frequência no mercado. Não é difícil a gente perceber isso. Existe uma concorrência estratégica. As empresas do oligopólio competem estrategicamente através de ações como diferenciação de produtos, fixação de preços e campanhas de marketing. Então, existe essa competição estratégica entre aquelas empresas do oligopólio. Elas, diferentemente do duopólio, elas acabam competindo entre si. Existem barreiras de entrada, a existência de barreiras de entrada de novas empresas no mercado acontecem, né, assim como nos duopólios, como nós vimos, consolidando ainda mais o poder dessas empresas existentes. E existe também uma concentração de poder. Devido ao pequeno número de empresas existentes nesse oligopólio, o mercado fica concentrado nas mãos de algumas empresas dominantes. Pegando aqui um exemplo de duopólio, né? O duopólio das mídias dos anúncios de marketing. Tá? Na verdade, aqui nós temos vários tipos de meios para mídias, né? Para marketing, que é a televisão, a internet, o rádio, out of house, quer dizer, são aquelas propagandas de rua, por exemplo, tá? Propagandas impressas, né? Mídia impressa. Tá? Por que eu estou dizendo aqui oligopólio, né? Desculpe, duopólio? Porque basicamente quem domina esse mercado são as propagandas, são as mídias de marketing na televisão e na internet. Tá? Hoje até mais na internet, que é essa faixa azul, do que na televisão. E a gente pode ver por esse gráfico que o volume de mídias na televisão vem caindo ao longo dos anos, caindo devagar, mas vem caindo, e o volume de mídia na internet, de propaganda, de publicidade na internet, vem aumentando. Então, passou de 2016 para 2021 de 36% para 50% na internet, e na televisão caiu de 38% para 33%. Ou seja, tivemos um aumento de 14% na internet, uma redução de 5% na televisão. Tá? Isso é um duopólio típico de onde os anunciantes de marketing podem colocar suas mídias. Alguns exemplos de duopólio e alguns exemplos de oligopólio. Né?
duopólios claros, né? Entre sistemas de smartphones, né? O Android e o iOS, da Apple. Android utilizado por diversos fabricantes, né? Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Motorola, ou seja, vários fabricantes, e o iOS, o iOS, usado apenas nos aparelhos da própria Apple. Tá? Isso é um típico duopólio, né? de sistemas, aqui eu estou falando de sistemas e não de aparelhos celulares. Até que aparelhos celulares a gente pode dizer que existe quase um duopólio, na realidade está mais para um oligopólio. Existem alguns poucos fabricantes que dominam a maioria do mercado, né? A própria Apple, a Samsung, a Xiaomi, se não me engano, são as três maiores. Essas três sozinhas têm 50%, um pouco mais de 50% do mercado. Tá? O restante do mercado é bastante pulverizado entre os fabricantes. Né? Mas aqui a gente está falando de duopólios. Então, existe o duopólio dos sistemas para smartphones. Basicamente, o Android e o iOS. Em bebidas, por exemplo, refrigerantes, né? A Coca-Cola e a Pepsi, um duopólio claro. Existe sempre uma guerra entre essas duas empresas. Né? Uma guerra que eu digo é uma disputa pelo market share. Né? Existe um duopólio nas operadoras de cartão de crédito, Visa e Mastercard. Existem outras operadoras também, mas basicamente essas duas dominam todo o mercado. A mesma coisa em aviões de grande porte. A Boeing e a Airbus são as duas grandes fabricantes mundiais. Né? Praticamente estão sozinhas em aviões de grande porte, transporte coletivo de pessoas e cargas, aviões de grande porte. Tá? Então, isso é um duopólio. O oligopólio, se a gente olhar para o Brasil, os bancos compõem um claro oligopólio. Existem 5 grandes bancos. Né? Isso é um problema da nossa economia. É basicamente o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e a Caixa Econômica Federal, 2 deles sendo estatais, inclusive, Banco do Brasil e Caixa. Então, isso é um oligopólio. Existem 5 grandes bancos, não é à toa que as nossas taxas de juros não caem, o preço dos serviços bancários não caem, mesmo com as fintechs entrando nesse mercado, mas elas não conseguem competir diretamente em muitos serviços com esses grandes bancos. Existe o oligopólio dos provedores de streaming de mídia, de vídeos, séries, esportes. Né? O mais conhecido aqui, o principal, tem maior market share, a própria Netflix. Mas existem inúmeras operadoras aqui, mas não deixa de ser um oligopólio. A HBO Max, Paramount, Prime Video, Disney Plus, Sky, Hulu, YouTube, o próprio YouTube TV, Pluto TV, Apple TV, ESPN Plus e assim por diante. Isso aqui é um claro oligopólio das operadoras de streaming de vídeo. Existe também, aqui no Brasil, o oligopólio das operadoras de telefonia celular e telefonia fixa também. Que é a Oi, a Vivo, a TIM e a Claro, são 4 grandes operadoras disputando entre si, principalmente a Claro e a Vivo, vindo um pouquinho atrás aqui a TIM e a Oi, né? Então, são exemplos típicos de oligopólios. A diferença entre duopólios e oligopólios, duopólio, de novo, é um caso particular de um oligopólio, onde no oligopólio algumas poucas empresas dominam o mercado, o duopólio, 2 empresas praticamente dominam o mercado. Existe o oligopólio dos alimentos processados, pensando mundialmente, então algumas poucas empresas dominam diversas marcas no mercado, a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, a Unilever, Kraft Heinz, Mondelez, Danone, General Mills, Associated Foods, a Kellogg's, a Mars, são algumas poucas empresas. Aqui nós temos 3, 7, mais 4, 11 empresas basicamente dominando as diversas marcas de produtos, de alimentos processados no mundo. Todos os alimentos, ou quase todos os alimentos processados, vêm dessas 7 grandes marcas. Né? Isso é um oligopólio dos grandes conglomerados, né, de alimentos processados. Vantagens competitivas de um oligopólio. Quais são essas vantagens competitivas?
Economia de escala, eu falei rapidamente dela. Quanto maior é a quantidade de produtos produzidos por uma empresa, mais alto é o gasto fixo total. Precisa de mais recursos, mais capacidade de produção. E menor é o seu, por outro lado, menor é o seu custo unitário. Portanto, organizações de grande porte costumam ser as mais eficientes em produzir um montante unitário, valor unitário mais baixo do que as pequenas empresas. E daí a dificuldade de novas empresas entrarem no mercado. Elas não têm essa capacidade na entrada de produzir em grande escala. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Como as empresas oligopolistas têm uma estrutura mais consolidada, elas tendem a ter mais recursos financeiros para investir em pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, novas tecnologias. Então, estão sempre tendo a oportunidade de lançar novos produtos. A estabilidade de preços. Empresas do oligopólio podem fazer acordos para manter os preços estáveis, a gente falou disso, principalmente quando falou de duopólios, em um nível considerado razoável para ambas. Isso garante que elas não sejam atacadas por novas empresas. Eu falei da questão da entrada da Azul no mercado da aviação civil no Brasil, onde ela passou a ser uma terceira concorrente em relação às duas existentes no mercado, as duas dominantes, que na época eram a TAM e a Gol. A gente está falando aí de 2001, mais ou menos, né? E por essa época, acho que um pouquinho mais adiante, 2003, 2004, não me lembro quando das outras, 2001 foi quando a Gol entrou no mercado. A competição focada em qualidade, com o mercado oligopolista. Como o mercado oligopolista é formado por poucas empresas, novos negócios podem entrar na competição com estratégias diferenciadas, que vão além da oferta de preços mais baixos. Essa é uma forma de entrar, talvez uma empresa que queira entrar em um determinado mercado, escolher um nicho específico daquele mercado, talvez ela consiga fazer isso. Impactos negativos dos oligopólios para a economia. Um setor dominado por poucas empresas, por exemplo, não costuma abrir espaço para uma concorrência mais justa do ponto de vista sempre do comprador, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. No mercado competitivo, diversos agentes econômicos disputam a atenção, a preferência, o bolso do consumidor. Logo, a concorrência e a oferta de produtos e serviços tende a colaborar para a redução dos preços, favorecendo os consumidores. Nos oligopólios, os preços tendem a ser mais altos. Como há poucas opções, os consumidores precisam continuar comprando daquelas organizações se aquele produto, se aquele bem, se aquele serviço é imprescindível para ele, para o seu negócio, para a sua vida pessoal, eles vão continuar comprando das organizações que existem, mesmo gastando mais para isso. Como resultado, o poder de compra da população tende a ser reduzido. Há dificuldade para a entrada de novas empresas no mercado, o que acaba impedindo o acesso de novos empreendedores e a criação de empregos. Então, esses são alguns impactos negativos da ocorrência de oligopólios na economia. Como eu falei no início, num país capitalista ainda fechado a uma concorrência mais livre, que é o caso típico do Brasil, a gente entende por que se formam oligopólios, fica mais claro entender por que se formam oligopólios e por que a gente tem dificuldade de encontrar preços mais competitivos para produtos que, se você comprasse no exterior, tiver a oportunidade de viajar para fora, você vai pagar, às vezes, metade do valor, ou se não metade, um valor significativamente menor do que o preço pago diretamente aqui no país. A gente fica sem opção, é o que a gente tem.